Olá, meus amigos, que Jesus esteja no coração de cada um de vocês, cada um de nós, que possamos absorver suas orientações de luz, de procedimentos, de amor, de respeito e de caridade. Hoje nós vamos falar sobre o tema orgulho e a humildade. Esse tema está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, no tema Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse tema é um tema muito complexo, mas também muito simples de ser entendido. Eu vou ler aqui uma passagem para que a gente possa discutir. Mas antes, vamos pedir a Deus para que nos envolva neste momento, para que nos ilumine, que possamos estar abertos, nossas mentes abertas, nosso coração aberto, para que possamos absorver e entender as orientações de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos ler um pouquinho aqui. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que delas vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Não. Pois a humildade iguala os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e colocou acima de todos os profetas. O orgulho, por sua vez, é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito, e que sua origem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido por direito, e quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira! Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o do pobre não é igual ao do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os vossos cérebros orgulhosos imaginam. Essa é uma parte do texto do Evangelho que traz uma definição ampla sobre o tema orgulho e humildade.
traz para a gente a grande comparação, né? Acho que tem uma frase que no xadrez, né, que usa o xadrez como exemplo, que diz que no fim do jogo todas as peças vão para a mesma caixa, tanto o rei quanto o peão. Então todo mundo se iguala em dado momento da vida, né? E por que que a gente então não consegue cumprir isso? Não consegue cumprir essa orientação? Por que que a gente valoriza tanto o orgulho, por exemplo, ou alimenta essa característica ou esse sentimento? Porque o que é o orgulho? O orgulho é você sentir-se ou se sentir maior ou melhor ou diferenciado do que os outros. É se você se colocar superior às outras pessoas. Só por aí você já vê a tua o teu nível, né, de pensamento, de atitude. Na verdade, orgulho e humildade são os dois extremos de uma longa escala, né, que reflete o quê? A evolução do homem, que reflete o quê? Aonde essa pessoa, esse espírito, essa pessoa encarnada se encontra neste momento. Quanto mais intenso o orgulho, segundo o Livro dos Espíritos, na parte da introdução, quando ele explica a diferença dos espíritos superiores e inferiores, ele diz, né, Kardec ouve dos espíritos de que aquele que é mais orgulhoso é o que está mais próximo da animalidade. Veja só, é aquela pessoa que ainda não cultivou e nem semeou dentro de si os grandes valores morais. Então, ainda está na infância do aprendizado. Ao passo que aquele espírito que já está mais além consegue entender que ele é mais um nessa grande rede de irmãos que convivem entre si para se ajudarem. Somos um pequeno elo dessa corrente que está ligado a todos os outros, porque ninguém vive sozinho, ninguém consegue viver sozinho. Todos, de uma forma ou de outra, estão vinculados às vidas de outras pessoas para que sirva de aprendizado uns com os outros. Então, quanto mais humilde eu possa ser, é porque mais eu compreendo essa igualdade. É bom que se entenda a humildade, né? O conceito de humildade não deve ser entendido como aquele conceito de submissão, aquele conceito de se colocar inferior aos outros, aquele conceito em que a gente tem uma baixa autoestima. Isso não é humildade. Humildade é você ter consciência do seu tamanho, valor real e entender que você não é melhor, não é mais do que ninguém. É tão igual quanto. Merece ser feliz tanto quanto os outros. Merece a evolução, o aprendizado igual a todo mundo. Então, para que a gente possa evoluir, a gente precisa se esclarecer. Acho importante isso, porque às vezes a gente fala desses conceitos e eles vêm carregados de religião, né? Vêm carregados de dogmas. E a gente precisa tirar isso desses conceitos. Na verdade, são conceitos científicos também. Porque veja, se eu estou mais próximo da animalidade, é porque o meu esclarecimento é muito pouco ainda.
né? Vamos comparar uma criança no pré-primário com um jovem na faculdade. A diferença de conhecimento é bastante grande, né? Então, aquele que está, que valoriza o orgulho, que potencializa o orgulho, é aquele que ainda não entendeu nada da vida. É aquele que ainda não tem consciência da sua participação nesse mundo e acha que ele tem algum tipo de privilégio. Então ele se aproxima assim do que? Da ignorância. Então não tem nada de religião nisso, né? O que tem é filosofia, vamos dizer. É ciência. É lei natural, lei da evolução. Então, quanto mais você se esclarece, mais você vai entendendo aquilo que acontece dentro de você e aquilo que acontece fora de você. E você começa a ler o mundo de uma forma mais racional e sensata. E consegue se colocar dentro desse mundo de uma forma sensata, racional, sem mistérios, sem misticismos, né? Gosto muito e tento levar como referência para mim os dois simples mandamentos que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, né? Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você entende a sua existência, você entende que Ele é o Criador e o comandante de tudo que acontece conosco. E que suas leis são poderosas e imutáveis. E que você consegue compreender o seu amor por cada um de nós. Porque Ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre resolvendo os nossos problemas, nos ajudando, através de quem? Dos nossos irmãos, das pessoas que conosco convivem. Quem é que não recebeu na vida algum tipo de orientação, algum tipo de inspiração, alguma pessoa que passa por você e te dá um conselho, e às vezes você nunca mais vê essa pessoa. Então Deus atua sobre o mundo e sobre as pessoas, usando umas às outras para se ajudarem. Olha que maravilha isso. Então aquele que consegue começar a compreender uma pequena faixa do que é Deus, começa a entender a sua grandiosidade. Então fica muito fácil você o quê? Você reconhecer o seu poder e você se entregar a esse poder. Então aí você está sendo humilde. Quando você relega Deus, quando você se distancia dele e se coloca acima de tudo, se coloca acima das situações, procura fazer sozinho as suas coisas, acha que você tem poder para tudo, você está se distanciando e se desviando dele. Então, o que, que você faz de forma voluntária? Sai da sua proteção. E aí, quando você cai, onde você toma as decisões erradas, porque não pede conselho, porque não pede ajuda, né? Por exemplo, a oração é um pedido de ajuda, é uma contemplação, é uma meditação. Então, quando você nem isso faz, é porque você voluntariamente está se desligando de Deus. E quando você se desliga de Deus, você está demonstrando ou adotando uma atitude de orgulho,
porque você se basta por si próprio. Ao mesmo passo que é o segundo mandamento: amai ao próximo como a si mesmo. Então veja que primeiro você tem que se amar. Você tem que reconhecer o seu valor. Você tem que olhar para dentro de si. E olhando para dentro de si, você vai desvendar os seus próprios mistérios. Que é o quê? Conhece-te a ti mesmo. Porque se a gente for fazer uma reflexão rápida, você consegue, sem sombra de dúvidas, detectar o seu nível de orgulho ou o seu nível de humildade. Quanto você é? Você consegue. Olha para si mesmo, você não precisa falar para ninguém. Então, olha o quanto você está próximo ou não do segundo mandamento. Amai ao próximo como a si mesmo. Então, vai para a primeira parte, que é o amar-se a si mesmo. E o amar a si mesmo é o quê? Eu estou dentro das leis divinas. Eu estou feliz, eu estou em paz. Eu consigo entender essa lei e caminhar para ela, porque ninguém está pronto. Pelo contrário, somos espíritos infantis no início do nosso caminho de evolução. Mas o importante é que a gente tenha consciência disso e trabalhe para a nossa melhora. Como eu consigo me aceitar, me respeitar, me valorizar? Porque Jesus, em sua humildade, ele não era um cara submisso. Ele era um cara consciente que fazia as coisas segundo as leis de Deus, mas não se submetia às pessoas. Ele não se submeteu aos romanos, não se submeteu aos vendilhões do templo, não se submeteu aos sacerdotes. Estava diretamente ligado a Deus. Por isso é que ele diz: eu venci o mundo. Tendo isso, se você se valoriza, você consegue então amar ao próximo. Você consegue então ver no outro a si mesmo e vice-versa. Consegue respeitar os limites de cada um. Consegue começar a observar o outro e o quanto esse outro também tem os seus próprios limites. E quando você percebe isso, sua atitude natural é de ajudar. Sua atitude natural é de estender a mão. Quando você alimenta o orgulho, você passa reto, não quer nem saber do outro. Quando você tem como característica o orgulho exacerbado, você está sempre olhando de cima para baixo. Você só procura se ligar àquelas pessoas a quem você tem interesse. Então fica claro a atitude de um e de outro. O orgulhoso nivela por cima, mas o acima dele é o materialismo. E tudo que está ligado ao materialismo, né? As paixões, os vícios, a sensualidade, o egoísmo, a vaidade. Porque tudo isso é da mesma família, né? Todas essas características são da mesma família. Ao passo que a humildade tem a caridade e o amor ao próximo como irmãos. Então vamos pensar nisso. Vamos refletir sobre o quanto eu tenho ou não orgulho, o quanto eu tenho ou não humildade. E vamos começar a nos perceber e tomar decisões para que a gente evolua, para que a gente melhore, para que a gente seja espíritos mais evoluídos. Fiquem em paz, que Jesus os abençoe
Vamos aproveitar para vibrar, então, para o nosso planeta Terra, para os povos que nele vivem, para que a gente possa ter mais solidariedade e fraternidade entre os povos. Que possamos vibrar pelas pessoas doentes, pelas pessoas vulneráveis em condição de miséria. Que possamos vibrar por nossas lideranças para que haja mais justiça social em suas pautas. Vibrar pelo fortalecimento das instituições para que haja mais espaço para fazer a caridade. Vibrar por nossas famílias, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, que eles possam receber a luz de Jesus em seus corações. E vibrar por nossos lares, para que seja sempre o porto seguro. Vibrar pelos nossos familiares, que nos aturam, que andam conosco nessa caminhada. Agradecer por sua companhia, por sua amizade, sua fraternidade neste caminho de evolução. Pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que possamos a cada dia sermos pessoas melhores, cidadãos melhores, que o nosso espírito evolua, obedecendo às leis da natureza, às leis de Deus, trabalhando amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo, como a nós mesmos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal e fortaleça o coração no bem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.